Desde o início do ano, a gente pode observar que o índice Bovespa ele oscila para cima ou para baixo, mas na média ele vem se mantendo sempre num movimento lateral. Ele não tem uma direção definida nem para cima e nem para baixo. Ele fica sempre nesse movimento lateral. Então nesse vídeo eu vou apresentar para você 3 fatores que estão impactando diretamente essa oscilação lateral do índice Bovespa. Ele não caminha para lugar nenhum. Então o primeiro motivo é justamente essa instabilidade política e fiscal que a gente tem no país atualmente. A gente conta com um governo que quer aumentar o tamanho da máquina pública e a partir do momento que ele aumenta a máquina pública, ele gasta mais. Aumentando os gastos públicos de uma maneira exagerada, você extrapola os limites do orçamento. E para isso não acontecer, o que o governo tem que fazer? Ele tem que aumentar os impostos. E aumentando os impostos, você sobrecarrega o consumidor final. E com isso ele consome menos, ele compra menos. E comprando menos, a consequência disso, ao longo de um intervalo de tempo, é enfraquecer a economia. Porque tem menos dinheiro circulando, menos consumo. E se você tem menos consumo, as empresas tendem a arrecadar menos, tendem a ter menores receitas, menores resultados. E isso impacta diretamente na Bolsa, porque o valor das empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores são cotados com base nos seus resultados. Então, se você está tendo um resultado menor, não existe razão para a sua empresa estar cotada num patamar mais elevado. Então, com isso, as empresas acabam valendo menos. E isso faz, em consequência, que o índice como um todo valha menos. Porque o índice ele é a média ponderada do valor das ações. Então, se as ações valem menos, o índice também vai valer menos. E o segundo fator que está impactando diretamente esse movimento lateral do índice Bovespa é justamente a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Atualmente ela está em 10,5% ao ano. Então, para o investidor investir em renda variável nesse momento, o retorno desse ativo de renda variável teria que dar um retorno muito superior aos 10,50%. E no momento que você está numa economia que não está muito legal, que não vai muito bem das pernas, um ativo de renda variável que depende ali da economia circulante, da economia ativa, ele não consegue entregar esse resultado para o investidor. Então, por isso, é importante ter um juros baixo para incentivar o mercado de renda variável. Porque senão é muito mais vantajoso você aplicar em renda fixa. Porque em renda fixa você tem um risco muito menor, você não tem risco praticamente. Então, se você vai ganhar 10,5% em renda fixa, qual a necessidade de ocorrer risco em renda variável para potencialmente ganhar até menos que isso? Porque os meus ativos de renda variável não estão conseguindo performar bem devido à economia ou a outros fatores. Então, os juros elevados no Brasil ele também contribui para esse movimento lateral do índice Bovespa, porque se torna mais vantajoso eu investir em renda fixa, que eu vou ganhar um juros bom e não vou correr tanto risco. Então, a minha diferença de relação risco-retorno ela se torna muito grande. Muito diferente do que aconteceria em renda variável. Porque se eu investir em renda variável nesse momento, o meu retorno ele teria que ser superior a esses 10,5%, mas um superior muito acima. Não a margem pequena, 10%, 12%, porque senão ainda assim valeria a pena investir em renda fixa. Se você não está num momento bom para a economia, você não vai conseguir obter esse retorno, porque as empresas não vão performar, não vão entregar os resultados adequados para justificar esse retorno ao longo do tempo. E um último fator que pesa bastante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, são os juros americanos. Os juros americanos, eles sempre trabalharam num patamar mínimo, ali, cerca de 1% a 2%. Mas depois da pandemia, como teve esse aumento de inflação generalizado ao redor do mundo, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, também elevou a taxa de juros. E atualmente a taxa de juros americana ela fica num patamar de 5,25 a 5,50. Então, se você junta um juros alto numa economia muito segura, acaba resultando que o dinheiro dos países emergentes, dos investidores que estão investindo em países emergentes querendo um retorno maior, eles acabam tirando o dinheiro dali, que são países emergentes que têm um risco mais elevado, que poderiam proporcionar um retorno maior ao longo do tempo, eles tiram o dinheiro dali e levam diretamente para uma economia segura, que vai proporcionar esse retorno seguro para eles ao longo do tempo, um retorno alto. Então não há motivos para ele estar deixando o dinheiro investido em economias emergentes, que são economias que têm um risco maior, e se elas têm um risco maior, elas têm que automaticamente entregar um retorno também maior. Então é isso que está acontecendo no Brasil atualmente. São esses 3 fatores que estão um embutido no outro, que vem impactando o índice Bovespa. Então, desde o começo do ano, a gente observa esse movimento lateral do índice Bovespa, que ele oscila para cima e para baixo, mas no fim das contas não vai para lugar nenhum. Enquanto isso, lá fora,
o índice S&P 500 vem acumulando uma alta de mais de 12%. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma parcela relevante do nosso patrimônio aplicada em ativos do exterior, de preferência diretamente no exterior. Você abre uma conta da corretora no exterior e faz a aplicação diretamente lá fora, justamente para você ter uma proteção patrimonial de tudo isso que vem acontecendo no Brasil, dessa instabilidade política, do nosso juros elevado, e sem contar o retorno, que é o que a gente espera no momento que a gente realiza o investimento. No Brasil, a gente investe e fica andando de lado, enquanto nos Estados Unidos a gente faz a aplicação e passa um determinado período a gente já começa a ver resultado. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma parcela relevante do nosso patrimônio aplicado diretamente lá fora. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido esses 3 fatores que estão impactando diretamente no índice Bovespa para ele estar andando de lado durante esse ano de 2024 e também que você se conscientize a investir uma parcela maior do seu patrimônio diretamente lá fora, para você surfar essa onda de crescimento, essa onda de valorização que vai acontecendo lá fora e não reflete aqui dentro, justamente por nossos fatores locais aqui particulares que só o Brasil consegue arrumar de tempos em tempos. Então eu espero que você tenha entendido a importância desse vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no like e até o próximo vídeo.